Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like. Gente, a gente tá muito pertinho aí dos 30 mil inscritos. É extremamente importante pra mim bater essa meta, tanto aqui como no Instagram, Imparcialmente Santista. Lá eu tô batendo a meta dos 10 mil inscritos e pra quem não sabe, aí quem é produtor de conteúdo sabe. Quando você tem 10 mil inscritos no Instagram, você consegue linkar os seus vídeos nos stories, então vai ficar a comunicação muito mais fácil quando eu postar vídeo, entrevistas. Então, se você puder, por favor, se inscreve aqui, me ajuda aí a chegar na meta de 30 mil inscritos. Se inscreve também lá no Instagram, me segue no Instagram, @imparcialmentesantista, que eu vou ficar muito feliz, ainda mais esse dia aí, depois dessa derrota chata do Santos. Bom, falando em entrevistas, antes que a gente comece o vídeo, as eleições estão chegando. Além do impeachment do Pérez, que vai ser amanhã, né, vai ser impeachmentado ou não, a gente vai ter no dia 12 de dezembro as eleições presidenciais do Santos. Eu fiz uma cobertura muito legal que já tem 4 candidatos aqui no canal, então se você for nas playlists Eleições 2021, tem entrevista com o Fernando, tem entrevista com o Ricardo Agostinho, tem entrevista com o Andrés Rueda e tem entrevista também com o Miltinho Teixeira. E até as eleições aí eu tô buscando conseguir um tempinho da vida aí dos outros 2 candidatos que se inscreveram oficialmente, que eu ainda não fiz a entrevista com eles. Então fica ligado aqui no canal e, como eu falei, por favor, deixa seu like e se inscreve aí, me ajuda a bater essa meta de 30 mil inscritos. Sobre o jogo de hoje, né, é um jogo que, assim, parece que sempre quando o Santos, né, dependendo dos resultados, aí o Santos poderia chegar no G2 do campeonato e o Santos novamente não consegue. Era um jogo que dava, sim. Para quem assistiu o jogo viu que, por mais que o Atlético tenha merecido o resultado, porque o Atlético tentou muito, o Atlético chegou mais. No primeiro tempo, o Santos chegou a ter 29% só de posse de bola. É nítido que a qualidade de finalização do Atlético Paranense é muito baixa. Inúmeras vezes ele chega com força, chega com velocidade, se mantém na área do Santos, mas a finalização do Atlético, pelo menos no jogo de hoje, não foi boa. Então era um jogo que nitidamente o Santos conseguiria vencer. Todas as vezes que o Santos chegou, que foram quase nenhuma, né? Acho que o quê? 2 vezes. Teve uma chegada do Arthur Gomes e também do Arthur Gomes no segundo tempo, né? Teve um lançamento bonito do Sandri, o Madison também na jogada. Você vê que as jogadas do Santos têm muito mais qualidade do que as jogadas que o Atlético fez. Só que a gente não pode negar que o domínio da partida foi atleticano. Eu não sei o que aconteceu nesse jogo de hoje. Eu acho que o time tentou, Marcelo Fernandes tentou manter algumas peças do jogo anterior. A gente pode reparar que ele manteve, que foi até um desejo meu também, que ele fizesse isso, manteve o John e ele manteve o Balieiro. E novamente, essas 2 peças que foram destaques no jogo contra o Internacional, jogaram bem hoje de novo. O John fez uma partida segura, ok, ele não defendeu o gol, mas novamente, né, gente, novamente um gol de bola parada. O Atlético já estava aí no seu 7º escanteio, o Santos estava no 1º. Então, realmente, assim, foi um jogo do domínio do Atlético. E é claro que o gol tinha muito mais chances de ser atleticano. O Atlético estava muito mais com a bola. Então, voltando aí às alterações, né, que a gente teve do último jogo para esse, ele mantém o John e ele mantém o Balieiro. O Balieiro, até naquela bola que ele estava pressionando a saída de bola do Atlético, ele até vira as costas aí quando o goleiro Santos vai tentar sair com a bola e quase consegue contra-ataque, dá pra ver que ele se posiciona muito bem e que ele ali tá brigando pela vaga do Diego Pituca. É claro que nesse jogo a gente tem Diego Pituca, Soteldo, Veríssimo e o Alisson, totalmente poupados, né? Eles estavam assistindo distante ao jogo, não estavam nem no banco. Então você tem algumas peças que seriam impossíveis ser colocadas e que, de uma certa maneira, dependendo de como foi o tratamento deles, como foi a recuperação deles da Covid, eu compreendo, porque a gente vai ter uma viagem para o Equador, uma viagem para jogar na altitude e o jogo mais importante da temporada na terça-feira, que é contra a LDU, na Libertadores da América, que é tudo que o Santos tem agora. O brasileiro, a gente tem a plena noção que é um campeonato basicamente impossível do Santos sair com o título, e você tem uma Libertadores que é mata-mata. Extremamente difícil o Santos avançar e chegar mais pra frente, depois pode pegar Grêmio, eventualmente o Flamengo, dificílimo, mas é mata-mata, a gente sabe que pode caminhar de alguma forma, né? Porém, eles foram poupados e a partir disso, com o Luan Pérez com Covid, a gente tem uma zaga diferenciada.
No último jogo, a gente estava jogando com o Luiz Felipe e com o Lô Pérez, ou seja, uma segurança um pouco maior na zaga. Nesse jogo, ele já altera, porque o Lô Pérez pegou Covid, então a gente estava jogando com o Luiz Felipe e com o Laércio. O que é estranho, né? Porque vocês lembram daquela briga do Cuca, aquele mito do Cuca, que ele não jogaria nunca com 2 zagueiros canhotos. Então ele nunca estava colocando, por exemplo, sei lá, o Veríssimo e o Alex. E aí no jogo de hoje ele quebra esse mito do Cuca e entra com 2 destros, né? E assim, na minha opinião, eu vi muita gente questionando, falando que foi o melhor jogo do Laércio. Sinceramente, eu não sei se eu sou meio encucada com o Laércio, porque eu sinto que ele pulou fases no Santos, né? Que eu acho que era uma posição que o santista não entendia que precisava e teve essa contratação. Então você tem o Laércio e o Luiz Felipe, que eu não gostei da dupla. Né? Normalmente o Luiz Felipe ele é mais devagar e você tem um Lucas Veríssimo às vezes que consegue sair mais com a bola. Hoje a gente tinha 2 zagueiros pesados, 2 zagueiros lentos, 2 zagueiros que não conseguiam sair com a bola para nenhum tipo de construção de jogada. O Madison é o zagueiro que consegue fazer isso, o Lucas Veríssimo é o zagueiro que consegue sair mais com a bola. Os 2 zagueiros de hoje não foi, na minha opinião, uma dupla que deu certo. Apesar de eu estar sendo contraditória com muita gente falando que o Laércio fazia um bom jogo, eu não acho. E eu acho que tá perdendo tempo de colocar o Alex. Tá se colocando outros jogadores, né? O Luiz Felipe tá aparecendo mais, até o Wagner entrou hoje, mas assim, a partir do momento que você não coloca o jogador, o meu receio é o Alex chegar e fazer igual o Ceará. Oi, galera, tudo bem? Vocês não me utilizam? Eu tô indo pro CRB. O Ceará, por mais que muita gente brigue com o que aconteceu, o jogador pediu para ser negociado. Ele quis ir pro CRB para ele poder jogar. Então eu não gosto disso que tá acontecendo com o Alex. Então se não é um problema de jogar com 2 destros, por que não coloca o Alex desde o começo do jogo? Eu acho que o Laércio, junto com o Thailson, junto com algumas peças, parecem que são ímãs dos técnicos. Seja do Cuca, seja do Marcelo Fernandes. E aí a gente joga com o Pará e com o Wagner. O que eu gosto da utilização do Wagner é que se ele for bem como lateral, a gente tem aí uma opção pro Felipe Jonathan que não tem. No último jogo, o Felipe Jonathan foi muito mal, mas ele tava jogando de meio de campo. Então eu acho que a gente também tem como pensar a razão dele ter ido mal, porque quando ele joga de lateral, ele faz bons jogos, o Felipe Jonathan. Então a gente tava jogando com o Pará de um lado e com o Wagner do outro, e o Wagner é zagueiro. Então a partir do momento que você põe um zagueiro de lateral, ele não vai ser ofensivo. Né? A ligação que o Felipe Jonathan tem normalmente com o Soteldo, a ligação que o Pará faz com o Marinho, a gente não encontrou hoje. Essa é a ligação dos pontas, né? Que a gente chama até os laterais trabalhando como alas para melhorar, para chegar essa bola no ataque, isso não aconteceu. O Santos ele ficou com um time totalmente defensivo. Você pega o Balieiro ele é bom, ele foi bem hoje, mas ele é um jogador mais da marcação, diferente do Pituca. O Pituca, cara, você vê o mapa de calor do Pituca num jogo que o Santos vai mal. O cara se mata no jogo. Se mata no jogo, ele corre o jogo inteiro. O Pituca realmente, assim, é o melhor jogador da temporada do Santos de 2020. Ah, o Marinho tal, pra mim o Marinho, ele é excelente e péssimo. No jogo de hoje, como no jogo contra o Ceará, como em alguns últimos jogos, ele tá muito mais irritado do que efetivo. Diferente do Pituca, que eu acho que é um jogador muito mais regular. Então você tem essa questão do Balieiro e no meio de campo ali você coloca o Ivonei, que não apareceu muito, não conseguiu criar jogadas e volta na questão santista de meio de campo. Depois ele troca pelo Sandri, que novamente entra, toma um cartão. O Sandri normalmente tá tomando cartão quando entra. E aí vem a questão Lucas Lourenço, né? Que eu acho que assim, eu não sei se ele xingou o Pelé, eu não sei o que aconteceu com o Lucas Lourenço, mas nem quando tá 74 pessoas com caso de Covid, o Lucas Lourenço é colocado. Então hoje ele me improvisa o Jobson, que, eu vou ser sincera, até a gente fez a live do Todos os Santos aqui, eu falei, putz, quem sabe não é uma boa pro Jobson, né? Ele já jogou de volante, ele já jogou de zagueiro, agora ele tá ali de armador, porque o Jobson, ele tem um bom passe, porque ele erra muito, e o Jobson não foi bem hoje. Agora, por que você me coloca o Balieiro, que é um jogador que normalmente fica mais na linha defensiva, o Ivonei que não conseguiu criar? Na teoria, você quer que o Jobson corra? Você quer que o Jobson circule? O Jobson é lento. Ele sempre foi lento, ele nunca foi um jogador que você, caramba, o Jobson corre, e não tem problema, é a característica dele. Eu acho que não foi bem colocado o Jobson nesse meio de campo. A gente teve um jogador que não conseguiu criar,
errou muitos passes, estava perdido, e na hora de você tirar o Jobson, você coloca o Giamota. Que ele vem entrando com o Giamota nessa posição, mas isso não quer dizer que o Giamota vem jogando bem nessa posição. Então continua o problema do Santos. Tô vendo aqui as alterações para ver se eu não esqueço de ninguém, né? Bom, vem aí o problema das alterações de meio de campo do Santos, que não funcionam. E vem aí novamente o famoso caso Lucas Lourenço. Porque o Sandri já jogou o jogo inteiro, o Ivonei já jogou, o Wagner já jogou, o Alex já jogou, o John agora já jogou, o Balieiro já jogou 2 jogos como titulares, o Marcos Leonardo hoje entrou como titular e o Lucas Lourenço nunca entra como titular. E quando entra, faltam 10 minutos para acabar o jogo, você cospe o moleque lá dentro e manda ele resolver o jogo. Isso não funciona. Normalmente ele entra muito animado. Sabe o que é muito possível de acontecer? A gente tá perdendo lá em Quito, tá perdendo contra a LDU, coloca o menino faltando 5 minutos. O que ele vai fazer provavelmente? Igual que ele fez contra o Corinthians, tomar um cartão, entrar exaltado. Então não funciona isso com ele. E eu não entendo por que não coloca esse menino nunca pra jogar. No ataque, o que eu acho, né? No ataque de hoje a gente tava jogando com o Arthur, o Lucas Braga e o Marcos Leonardo. Vocês ficam me zoando porque eu fico falando Arthur Braga, é sem querer, gente. Não estou criando um super jogador aqui. Mas, na minha opinião, no jogo de hoje, o Lucas Braga foi o melhor em campo. Ele tentou, as melhores chances partiram dele e não teve ninguém ali no jogo. Tô olhando aqui, o Joe foi regular, né? Fez algumas boas defesas, mas é o que eu falei, o Atlético ele chega muito, mas não chega bem. Ele não criou muitas dificuldades para o John. E aí você tem o Lucas Braga que fez uma boa partida hoje. Né? O Arthur Gomes também não fez uma partida péssima e o Marcos Leonardo extremamente apagado. Agora, o que a gente pode pensar tem inúmeros jogos que eu venho falando, que tanto seja o Marcos, seja o Lucas de centroavante, seja o Caio Jorge de centroavante, tá apagado. Por quê? Porque essa bola também não tá chegando. Então eu fico pensando, será que já não é na hora do Santos alterar? Talvez parar de jogar com 3 atacantes lá na frente, tentar jogar com 2, tentar mudar o esquema santista, porque esse 4-3-3 que a gente tá jogando já tem muito tempo. Já tem muito tempo que o Santos joga dessa forma e que não tá dando certo. Até estavam falando que hoje a gente jogou uma parte do jogo com 4-5-1. Cara, o Marcos Leonardo tava tão lá na frente que a gente nem viu o moleque jogar. Então, assim, eu fiquei feliz da utilização dos meninos. Eu acho que eu ficaria muito mais triste se a gente tivesse usado um time titular e saído com esse resultado. O resultado foi merecido, mas dava pra ganhar. Nítido que o Santos é um time melhor que o Atlético, mas pelas performances de hoje, o Atlético mereceu porque tentou mais, o Atlético tava mais na área do Santos. Como eu falei, o Santos teve um momento de 29% de posse de bola, isso é ridículo. Então agora a gente tem uma cabeça aí inteiramente pra LDU. No próximo final de semana tem o Sport, mas eu não quero nem pensar no Sport ainda. É a LDU, é terça-feira, é Libertadores. E boa sorte, vamos ver o que o Cuca vai fazer. A gente vai ter Pituca, Lucas Veríssimo, Soteldo, até o Alisson pode ser uma opção ou não, extremamente descansados. E a gente espera que os jogadores joguem bem, né? Até o Marinho entrando também, que consiga jogar bem. Eu acho que o Marinho, nesses últimos jogos, está devendo um pouquinho mais de futebol e um pouquinho menos de reclamação dentro de campo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, gente, por favor, se inscreve aqui no canal, me ajuda a bater 30 mil inscritos. Por favorzinho, por favorzinho, por favorzinho, tá bom? E lá no Instagram também, @imparcialmentesantista.